Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre, e eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que bom nós podermos estar aqui neste culto de ensino para nós seguirmos estudando as bem-aventuranças, esta manifestação graciosa da presença de Deus, e nós já estudamos na primeira terça-feira sobre os pobres de espírito. Logo depois, estudamos sobre aqueles que choram. E terça-feira passada, nós estudamos sobre os mansos. E agora, nós vamos estudar o versículo de número 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, onde diz sobre fome e sede. É bom lembrar, recapitular, que cada terça-feira nós destacamos um aspecto do Sermão do Monte e nós estamos sendo levados à conclusão que as bem-aventuranças é a manifestação da graça. Já ficou bem claro que estas virtudes estudadas não pertencem à personalidade natural do homem, mas é um agir sobrenatural do Espírito Santo. Lembremos-nos que na terça-feira passada nós destacamos que o Sermão do Monte, especificamente no versículo 5, quando fala sobre os mansos, o texto está falando sobre a expressão corporal cristã que manifesta o reino de Deus. E pensando sobre isso hoje, eu imagino que as bem-aventuranças é como um grande peso que cai sobre nós, nos esmagando, provando a nossa miserabilidade, uma vez estando separado da graça de Deus, mas também a nossa instrumentalidade em Deus, quando compreendemos este fruto da graça. Então, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, e nós vamos ler o versículo de número 6. Como é um estudo bíblico, é importante vocês prestarem atenção naquilo que nós vamos aprender. É importante nós marcarmos no nosso coração, na nossa mente, que é uma maneira didática de nós aprendermos, mas o Espírito Santo pode fluir, pode falar conosco e pode nos abençoar. Mateus capítulo 5 e versículo de número 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Dobre atenção agora, porque existem assuntos mais complexos que os outros, e nós não podemos minimizar a lição que o Senhor está tentando nos dizer, porque no Sermão do Monte nós vamos entender que o Senhor chama a nossa atenção para o que é justiça, e pelo menos 3 vezes o texto bíblico vai me chamar a atenção sobre justiça. O primeiro é o que nós já lemos, logo depois o versículo de número 20, quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos religiosos, e logo no capítulo 6 ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que perceber, e eu vou trabalhar dando uma explicação sobre o aspecto do Evangelho segundo Mateus, depois nós vamos trabalhar sobre aspectos negativos sobre fome e sede, o apetite, aspectos positivos, e depois nós vamos analisar o pensamento de 2 teólogos para definir justiça. Nós vamos falar sobre como John Stott definiu isso e como Thomas Watson definiu também justiça, para nós compreendermos. Algo que deve ficar claro e fixado em nossos corações é que Jesus está regulando a visão dos seus discípulos. Então, como já aprendemos na mensagem anterior sobre entender que Deus cuida da causa dos mansos, agora
vamos compreender que necessidade é esta e que justiça devemos desejar. Então, quando nós analisamos o Evangelho segundo escreveu Mateus, este Evangelho apresenta Jesus como o Rei. Ou seja, o Sermão do Monte, então, ele é a plataforma do reino de Deus. E o Evangelho, segundo escreveu Mateus, não descreve a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, o aspecto que o evangelista Mateus traz é que Jesus é o rei e ele está aqui instituindo sua cultura do reino, ele está implantando a mentalidade do reino para que as pessoas se submetam ao seu governo e assim desfrutem do cuidado deste governo justo e eterno que é do Senhor. Agora o texto está dizendo bem-aventurados, e nós já definimos de maneira muito clara que bem-aventurado tem a ver com feliz, mas não a felicidade circunstancial, mas a felicidade posicional. Mas o texto diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes são os que têm o apetite correto do que Deus tem para oferecer. Então, fome e sede revela o apetite da vida cristã. E sobre o apetite da vida cristã, eu tenho que destacar os aspectos de problemas graves, negativos, e os aspectos positivos desse apetite. Vejamos os aspectos negativos deste apetite. Anote aí se você quiser, porque eu vou lhe dar 4 aspectos negativos ou de problemas graves relacionados ao apetite. Primeiro, os mortos não têm apetite. Anote aí, os mortos não têm apetite. Sempre que nós vamos em uma cerimônia fúnebre, eu nunca vi em um cemitério um restaurante. Não há restaurantes no cemitério. O máximo que possa haver em nossa cultura é um café, é um pão, quando a família fica a noite inteira, mas não há um fast food no cemitério, porque os mortos não têm apetite. Então, qual é o apetite dos mortos espirituais? O pecado, as orgias, aquilo que não nos arremessa ao céu. Então, este apetite para nós é considerado o apetite de um morto. Nenhum. Ele não anela as coisas do céu. Uma coisa interessante a observar é que logo que uma criança nasce, depois dela chorar, uma das primeiras manifestações de necessidade é a fome, e ela logo quer estar com sua mãe para ser amamentada. Então, no aspecto negativo, os mortos não têm apetite. É por isso que a gente observa os crentes e a vida espiritual deles é denunciada pelo apetite que elas têm das coisas de Deus. Não há como alguém alegar que está vivo se ele não tem fome das coisas de Deus. Segunda observação para você anotar: a falta de apetite é uma doença. Quantas pessoas inclinando para a anorexia porque rejeita o alimento? Então, a falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. Exemplo, quando Jesus está no Getsemane e os seus deveriam orar com ele e eles dormiram. Eu costumo dizer que a intensidade da vida não é medida pelo desejo de dormir e descansar, mas pelo desejo de levantar e conquistar. A intensidade da vida, ela não é comparada com aqueles que querem dormir, mas com aqueles que querem levantar e fazer as coisas acontecerem. Em terceiro lugar, anote aí para você seguir o estudo:
a inanição é evidência de alimentação escassa. A inanição é evidência de uma alimentação escassa. E eu sei que os irmãos estão acompanhando também de longe, por meio da transmissão, e eu quero dar glória a Deus porque nós não estamos em inanição espiritual, porque aqui a mesa tem sido farta. Deus tem abençoado, dado inspiração para a pregação da palavra. Mas quando você vê alguém raquítico, em inanição espiritual, nós podemos ver que há uma alimentação escassa. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. É importante perceber isso aí, que as pessoas, quando elas não têm uma alimentação abundante, suficiente para suprir as suas necessidades, elas começam a sofrer de inanição espiritual. Em quarto lugar, preste atenção, muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. É importante observar que a inanição é evidência de alimentação escassa, mas é importante também saber que muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Eu lembro que eu estive em uma escola muitos anos atrás e tinha no mural um cartaz de um homem e dentro daquele corpo humano estava cheio de frutas. E ali estava escrito embaixo, o ser humano é aquilo que ele se alimenta. O ser humano é resultado daquilo que ele se alimenta. Então as doenças também são provocadas por alimentação inadequada. João capítulo 6, versículo 57, lembremos-nos que João capítulo 6, Jesus diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. E no versículo 57 ele diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Lembremos-nos que Jesus, falando sobre a ceia, ele disse, isto é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Então, Jesus está dizendo que a mesa posta por ele nunca é inadequada, mas é excelente. Eu estava lendo um texto em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 a seguir, quando o profeta, junto com os seus moços, ele ordena para que eles façam ali um caldo. E a Bíblia diz que os moços saem e eles colhem uma parra brava, ou como diz uma expressão, as coloquíntidas. E quando eles pegam aquilo ali, e eles jogam na panela e fervem, quando eles vão comer, o texto diz que um deles diz, não, meu Senhor, há morte na panela. Ou seja, aquela comida produziria a morte. E o texto faz questão de dizer que o erro foi dos moços em colher aquelas ervas bravas, porque eles não conheciam. Então o profeta diz, traz farinha. E quando eles trouxeram farinha, ele lançou na panela e então todos puderam comer. Quantas EBDs que estão com morte na panela? Quantos púlpitos estão com morte na panela? É por isso que pregar não é uma atitude de bondade do pastor. Pregar é uma coisa séria. Alguém reivindica o direito dizendo, mas eu quero pregar, mas se eu não tenho nada coerente para oferecer, respaldado pela palavra de Deus, é melhor eu não dar nada. A saúde começa pela boca. Ninguém pode ter uma boa saúde se tem uma péssima alimentação. Então os aspectos que nós devemos ver sobre o apetite, entre eles os aspectos negativos primeiro, que os mortos não têm apetite. Segundo, a falta de apetite é uma doença. Terceiro, a inanição é evidência de alimentação escassa. E em quarto lugar,
que muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Eu creio, quantos creem aqui, que Deus vai nos usar pela palavra para tirar a morte da panela. Nós estamos aqui para ter fome e sede das coisas de Deus, e o que vem de Deus, de maneira alguma, nos faz mal, mas nos limpa. É por isso que Jeremias disse: eu peguei a tua palavra e a comi, porque verdadeiramente alimento é a palavra do Senhor. Por isso que o texto diz: eis que vem dias em que enviarei sobre vocês fome e sede, fome não de pão e sede não de água, mas da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse lá na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sejamos nós profetas para tirar toda a morte da panela e colocar farinha, que é a palavra de Deus. Agora, consideraremos as características positivas do apetite. Vamos considerar as características positivas do apetite. Vamos lá? Vou lhe dar algumas. Primeiro, o apetite é um desejo real. O apetite é um desejo real. Anote, porque você depois terá esse arquivo contigo. O apetite é um desejo real. Não podemos fazer de conta que ele não existe. Eu conheci alguém que conta que quando tinha fome, o pai dizia: dorme, dorme que a fome passa. Não tem como dormir com fome, a fome não passa. A fome não é um sentimento ilusório, é algo que existe, é um sentimento real, não dá para disfarçar. Eu costumo dizer que eu fico assim, meio que destemperado quando estou com fome. Quando eu estou com fome, os meus nervos ficam mais à flor da pele, porque o apetite é um desejo real. Em segundo lugar, anote aí, o apetite é um desejo constante. O apetite é um desejo constante. Comemos pão hoje e temos fome de novo amanhã. É por isso que o Salmos 42:2 diz que nós temos sede de Deus, da presença do Senhor. Não é que você vai dar alimento para alguém agora e ela não terá mais fome. Não, o apetite é um desejo constante, direto. É por isso que os especialistas, eles dizem que nós devemos comer aí de 3 em 3 horas, porque o apetite é algo constante. É por isso que nós estamos na terça-feira no culto de ensino comendo palavra, mas na quinta-feira nós estamos aqui na sede de novo comendo palavra, e logo no domingo nós voltamos aqui para a sede, porque nós temos fome de Deus. Ele é um desejo constante. Vocês lembram o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ali a expressão enchei-vos é um enchimento contínuo. No domingo eu recebo, mas na segunda eu quero mais. Na terça eu recebo de Deus, mas na quarta, na quinta, na sexta, eu ainda estou desejando mais da presença de Deus, porque é um desejo constante. Terceiro lugar, anote aí. O apetite é um desejo intenso. É um desejo intenso. O que pode ser mais intenso do que a fome e a sede? Esta é a necessidade mais básica e urgente da vida. Preste atenção agora. Não basta ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Enquanto o filho pródigo estava com fome,
foi buscar as alfarrobas dos porcos. Mas quando estava morrendo de fome, busca a casa do pai. Quando ele tem fome, ele olha para as alfarrobas dos porcos. Mas quando ele está morrendo de fome, ele quer a casa do pai. Lembremos-nos que Lucas capítulo 15, lembra da história do filho pródigo, ali pelo versículo 12 ou 13, diz que ele está na casa do pai, mas o coração já está lá fora. E lá pelo versículo 17, diz a Bíblia que lá ele está no chiqueiro, mas o coração já voltou para a casa do pai. Por quê? Porque quando eu estou morrendo de fome, eu lembro do meu provedor. É por isso que nós temos o costume de orar ao meio-dia junto à mesa e dizer: Deus, obrigado por este alimento, obrigado pela tua bondade, porque a fome me leva ao alimento e o alimento revela o meu provedor. Oh, glória a Deus. Repito, a fome me leva ao alimento, mas o alimento aponta para o provedor. Eu sou o Senhor, o Jeová Jireh, o Deus da providência. Em quarto lugar, o apetite é um desejo insubstituível. O apetite, anote aí, é um desejo insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento, uma boa música, ou até colocar talheres de prata sobre a mesa com enfeites bonitos. O que a pessoa quer é comida. Pastor, o senhor é contra entretenimento, o povo confraternizar? Claro que não, gente, mas o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. As pessoas não virão a este templo porque ele tem cadeiras estofadas, porque ele é climatizado, porque tem uma boa música, uma excelente banda como nós temos. E não se trata de ser bom o pregador pela oratória, se trata de saber que quando a fome vem, a mesa está farta da palavra de Deus. Tem palavra de Deus para nós. Então, fuja dos entretenimentos, porque eles não substituirão o lugar da palavra. Não adianta, pode fazer qualquer movimento gospel. Quem tem fome e sede da justiça de Deus não se preenche com coisas secundárias, não se preenche com coisinhas vazias. Nós queremos a palavra de Deus. Oh, glória seja dado ao Senhor. Então, nós já definimos aqui: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Já trabalhamos a ideia do apetite e já falamos os aspectos negativos. Quais são eles? Eu repito: os mortos não têm apetite, a falta de apetite é uma doença, a inanição é evidência de alimentação escassa, e em quarto lugar, muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Aspectos negativos. Aspectos positivos de quem tem fome e sede. Aspectos positivos: o apetite é um desejo real, está em mim, é perceptível, é notório. Segundo, o apetite é um desejo constante, quero mais. Eu sempre tive muita dificuldade, há um tempo atrás, na verdade, porque sempre fui muito magro e agora eu dei uma engordada. E eu brinco com os irmãos que esse é o meu momento. Por quê? Eu me assentava junto à mesa para almoçar e o meu apetite não abria. Eu comia muito pouco, mas depois de 2 horas eu ficava pensando: se eu tivesse aquela mesma comida aqui, eu aproveitaria bem mais. Por quê? Porque o apetite é um desejo constante. Terceiro, o apetite é um desejo intenso. Não tem como eu disfarçar. Está em mim. Vai dormir? Não consigo, estou com fome. E em quarto lugar, o apetite é um desejo insubstituível.
Deu para entender? Não dá para colocar entretenimento, não dá para disfarçar. Agora, nós vamos definir o termo justiça. Porque se eu fizer uma leitura errada de justiça, eu já vi isso acontecer na igreja, as pessoas reivindicando direitos que anulam o sistema que Deus estabeleceu. Quer ver? Deus estabeleceu um sistema, eu trato para depois eu usar. Todo mundo que Deus vai usar, primeiro ele trata, e depois ele usa. Então, quando Deus está tratando, e Deus não desce do céu para tratar a gente, ele usa a gente para tratar a gente acha que o tratamento é injustiça, e a gente se mete e aborta o tratamento de Deus, que é a preparação para Deus usar tal pessoa, tal indivíduo. Então, nós temos que definir biblicamente, de maneira coerente, exegética, que justiça é esta que eu devo desejar tanto quanto a alimentação? Que justiça é essa? Lembremos-nos que quando Jesus lá no Evangelho, ele diz assim, vocês sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Vocês lembram que ele diz assim, ó, qual o pai que o filho, se pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir ovo, lhe dará um escorpião, se pedir peixe, lhe dará serpente? Olha o que ele está dizendo. Ovo, pão e peixe são alimentos naturais da culinária do dia a dia daquela região. Aí ele termina o texto assim, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, da mesma maneira em que você tem uma dieta, você precisa incluir nela o Espírito Santo. Ele está dizendo como pão, ovo e peixe faz parte do dia a dia, o Espírito Santo também tem que fazer parte do dia a dia. Então, que fome é esta? Que sede é esta? Que Deus diz, se for esta, eu sacio. Deus tem um compromisso com alguém que tem fome e sede de justiça. Na introdução, eu falei que nós íamos analisar pelo menos a palavra de dois teólogos. Nós íamos ver o que John Stott havia dito e nós íamos ver o que Thomas Watson havia dito. E aí nós fizemos um complemento para aprendermos e orarmos no final, dizendo que nós queremos que Deus nos dê esta justiça. Veja o que diz John Stott. John Stott é o maior exegeta do século XX. Então ele diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos. Então, se você está anotando, coloque segundo John Stott, a justiça bíblica tem 3 aspectos. Aspecto legal, aspecto moral e aspecto social. Eu vou repetir para vocês pegarem porque é um estudo. Aspecto legal, aspecto moral e aspecto social. Ainda que depois Thomas Watson vai reforçar esta palavra, eu quero explanar e depois ampliar um pouco ela. Então, segundo John Stott, quando diz, felizes são aqueles que desejam a justiça, essa justiça tem 3 dimensões ou aspectos: legal, moral e social. Vejamos, a justiça legal, o que seria? A justiça legal trata da nossa justificação em um relacionamento certo com Deus. O que a Bíblia quer dizer é assim, bem-aventurado, feliz é aquele que quer estar com legalidade diante de Deus. Eu lhe explico. Paulo escreveu aos Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que havia uma cédula, um escrito de dívida que estava depondo contra nós, Então, o que o texto quer dizer é que nós precisamos anelar pela justiça legal de Deus. Como assim a justiça legal de Deus? É como eu ir na Polícia Federal e eu tirar o nada consta, não há nada que depõe contra mim. Mas há coisas que depõem contra nós.
porque nós estamos em pecado. Não há legalidade para nós entrarmos no reino de Deus. A iniquidade depõe contra nós. Então, quando John Stott define esta expressão de justiça legal, é algo que limpa o meu histórico. E aí o escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança ao trono da graça. Ou seja, agora nós temos um nada consta, porque Paulo disse que o escrito de dívida foi rasgado e cravado na cruz pelo Senhor Jesus. Oh glória! Agora nós temos legalidade para estar, nós podemos entrar com confiança junto ao trono da graça. Ninguém pode nos bloquear, não precisa marcar horário. Mateus 6:6 diz: entra no teu quarto, que já não vai ser mais o teu quarto, é o trono da minha presença, porque o teu pai que te ouve em secreto, te responde em público. Quantos de nós podemos lembrar de como funcionava o Antigo Testamento? Quando alguém queria entrar na presença do rei, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que baixar o cetro. Eu lembro do texto em que a mãe de Salomão, que é a mãe do rei, quer entrar na presença dele, mas antes dela entrar, ele tem que dar a permissão. E depois que ela entra, então ele se dobra em reconhecimento da maternidade. Ele está separando as coisas. Até você entrar, você é súdita. Depois que você entra, com permissão, você é minha mãe. Quando nós queremos entrar na presença de Deus, a crosta de pecado não permite, mas pelo sangue de Jesus, porque Pedro disse, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos purificados de todo o pecado. Agora nós estamos legalmente justificados e podemos entrar na presença de Deus. Quem dá glória a Deus? Nós podemos entrar na presença de Deus. Não obstante ter a justiça legal, também tem a justiça moral. Por quê? Enquanto a justiça legal fala da nossa justificação, de um relacionamento certo com Deus, a justiça moral trata da nossa conduta, que agrada a Deus, ou seja, a justiça interior, de coração, de mente e de motivação. Por exemplo, você pode ir lá e zerar a ficha corrida de um indivíduo. Agora ele está justificado diante das leis. Legalmente ele é alguém livre, mas a maldade pode estar dentro dele. A maldade pode permanecer dentro dele. Então qual é o segredo? Uma justiça moral. É aquilo que além do que nós vemos, trata a nossa motivação. Aquilo que é íntimo, aquilo que tem raízes. Não adianta nós mudarmos o exterior, perdoarmos a dívida, se o sentimento de se endividar permanece no coração da pessoa. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que dizem, eu sou pecador, tira de mim esta condenação, justiça legal. Em segundo plano, tira de mim a raiz do pecado, porque eu quero te agradar, justiça moral. Se alguém receber libertação exterior, legalidade para ir e vir, mas não for transformado na raiz, ele volta a pecar e se torna um prisioneiro de novo. Então o Senhor, Ele quer que alguém deseje, Senhor, olhe para mim e tire o mal. É o que disse Paulo em Romanos capítulo 7, gente. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Ele está falando, não é sobre o que os outros pensam sobre mim, porque no exterior eu sou livre, mas eu quero que o Senhor me liberte das garras e das raízes do pecado. Eu tirarei de vós o coração de pedra, diz o Senhor, e colocarei um coração de carne, aspergirei água limpa sobre vocês e darei espírito
espírito novo. O que é isso? Transformação interior, o que a Bíblia chama de novo nascimento, despojando do velho homem e se revestindo do novo homem, que se refaz segundo a justiça de Deus. Quantos creem que Deus pode mudar o nosso coração? Olha o que diz a Bíblia, veio na minha mente, e eu posso compartilhar com vocês. Tem tudo a ver com esta justiça moral, que é algo que transforma em nosso interior. Salmos de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e que fala ferozmente segundo o coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Oh, glória a Deus! Isso aí fala de algo moral, de uma transformação interior. E logo depois, ele também fala sobre a justiça social. Se a justiça legal é aquela que me limpa e me dá legalidade para eu me relacionar com Deus, mediante o sangue do Cordeiro, e a justiça moral é o que transforma o meu coração e me dá outro aspecto de conduta, o que seria a justiça social? A justiça social refere-se da busca pela libertação do homem de toda opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Ou seja, eu fui perdoado. Ele curou as raízes do mal, e agora eu tenho raízes da graça. Então eu começo a implantar a justiça social. Eu vou impregnando o redor que eu convivo. Eu vou abençoando as pessoas que estão ao meu redor. Depois nós vamos ver que Thomas Watson, ele reforça este aspecto falando da justiça imputada, implantada, e eu quero falar da promovida também, que é a mesma coisa, ainda que em palavras diferentes, mas aqui John Stott fala da justiça social. Escute, os especialistas do comportamento humano, eles vão dizer que nós somos frutos do meio em que vivemos. O perigo disso é que vem o vitimismo. Eu não tive chance, eu não tive oportunidade, eu sou assim porque o meu pai, porque minha mãe. Só que o problema da gente não está no meio em que vivemos, está na concepção. A Bíblia vai falar da depravação total do homem. Nós nascemos em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. A raiz do mal está em nós, esperando os gatilhos que acionam para nascer. Então, aproveitando esse período de política, em que as pessoas, em nome de uma justiça social, querem fazer as suas campanhas, irmãos, a verdadeira justiça social, ela vem depois da justiça moral, e a justiça moral vem depois da justiça legal. Primeiro eu sou perdoado, depois eu sou limpo, e depois eu produzo também aquilo que me tornei para Deus. Ninguém consegue promover uma justiça social de equidade, igualdade, se primeiro não for mudado as raízes do seu coração. Felizes são aqueles que desejam ser perdoados, purificados e que querem transformar o meio em que eles vivem. Quem dá glória a Deus aqui por isso? É algo completo. É um versículo de poucas palavras, mas que trazem coisas profundas para nós. Bem-aventurados, felizes são aqueles que querem estar com legalidade na presença de Deus, transformado o seu coração, e que a partir disto eles vão transformar o meio em que eles estão vivendo. Espero que vocês tenham entendido. Já destacamos os aspectos negativos da fome, os positivos, e agora explicamos o que é justiça. Que tipo de justiça
nós devemos anelar: a legal, moral e social. Agora, Thomas Watson, que é um puritano inglês do século 17, disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada. Então você pode anotar aí, se você quiser também, justiça imputada e justiça implantada. Devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Anote aí, devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Aquele que reconhece que é pecador e que como pecador é injusto e portanto está condenado junto ao trono do Deus Todo-Poderoso, esse tem fome e sede de justiça. Este deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada. Este está buscando a salvação. Então, o que ele está dizendo, este puritano inglês, é que a justiça imputada é aquela que Deus aplica fundamentado na misericórdia, dizendo: você merece a condenação, mas eu vou trabalhar ao teu favor e vou tirar de sobre ti a condenação, vou imputar sobre você liberdade. Então o coração de alguém que é pecador e reconhece, ele está dizendo: Deus, tira de sobre mim esta condenação, me torne alguém livre, porque eu quero te servir. É por isso que eu estou dizendo que as bem-aventuranças é Deus quebrando o nosso orgulho. Nós estamos condenados. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estou separado, não tenho dignidade, não tenho direito, mas por misericórdia, pelo sangue de Jesus que fez o véu verter ou cortar de alto a baixo, agora nós temos intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, segundo este puritano inglês, nós devemos anelar, desejar a justiça imputada. E em segundo lugar, a justiça implantada. Então anote aí, devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Ele não só me perdoou, ele me permite andar perto dele agora. Não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro do nosso coração, e águas amargas fluem constantemente desta fonte. Então quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado. Vocês lembram de Gênesis capítulo 17, versículo 1? Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. É por isso que Mateus 5, no versículo 6 fala de justiça, versículo 20 fala de justiça, versículo 33 do capítulo 6 fala de justiça, porque este é o desejo do crente. Mateus 5:20 diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está comparando a gente com os religiosos que no exterior estão limpos, mas Jesus diz: a de vocês tem que exceder, porque eu tenho que trabalhar no interior de vocês. Eu tenho que trabalhar no interior de vocês. E depois da justiça imputada, implantada, vem a justiça promovida. Ele imputou justiça sobre mim, ele implantou justiça em mim, e agora eu promovo a justiça. Repito, ele imputou justiça sobre mim, ele implantou justiça em mim, e agora eu promovo esta justiça. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma
com a injustiça. Ele abomina o mal e ele ataca a corrupção. Ele declara guerra contra todo esquema opressor. Ele luta pela justiça social. Ele exige justiça nos tribunais e ele defende o direito do fraco e a causa dos oprimidos. Perceba que não é aquela pessoa que quer justiça para ele porque alguém o tratou, porque Deus trata para curar e usar. Ele quer que o mundo seja mais justo. O que nós pensamos quando a gente vê lá no programa de televisão, fulano assaltou, matou, logo a gente na mente natural diz, tinha que levar um tiro na cabeça e morrer, porque a nossa justiça opera na injustiça. O verdadeiro cristão diz, é injusto, o Senhor perdoa ele, mas tira a maldade do coração dele para transformar a sua vida. Quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade onde não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo e lascívia. Quem foi transformado, quem foi regenerado, agora em função das virtudes do céu, ele luta por uma justiça que não tem fraude, não tem falso testemunho, não tem roubo e nem lascívia. Eu vejo gente querendo justiça, mas eles são injustos, aí não funciona. Ele deseja que o justo governe, ele deseja que toda a guerra acabe, ele deseja que leis justas sejam estabelecidas. Sua oração contínua é, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu não tem injustiça. Ele deseja a justiça diante de Deus, justiça para si e para os outros. Você sabe que o mundo, ele foi organizado pelo senso de justiça cristão. Daqui um pouquinho nós já vamos concluir a nossa palavra. Eu quero lhe dar alguns exemplos. Aqueles que têm fome e sede de justiça lutaram por causas sociais. Por exemplo, o cristianismo defendeu o direito das mulheres e das crianças. Em uma cultura que a mulher era um objeto sexual, condicionada a dar luz a filhos, condicionada a cuidar da casa, Jesus valorizou a mulher. Não esse sentimento feminista que abala, que produz uma geração de mulheres autônomas a tal ponto de ter aversão ao masculino, ao homem. Não, mas aquela mulher que é empoderada de um sentimento de missão, que quer ajudar na construção da sociedade. Foi o cristianismo que libertou elas desta opressão. John Wesley combateu a escravidão. Por exemplo, o William Wilberforce lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Quem nunca ouviu falar de Martin Luther King, que lutou contra o preconceito racial? Quem nunca ouviu falar de Billy Graham, que quebrou todo o paradigma de segregação racial pregando o evangelho? Quem não lembra de William Seymour lá, naquele avivamento extraordinário nos Estados Unidos, que os negros eram desprezados e o Espírito Santo veio e o evangelho prega até os menores e os menos favorecidos e os levanta como gente de qualidade, empoderada de virtude. Este é o evangelho, a justiça que nós desejamos. E o texto diz, serão fartos. Há uma garantia de que Deus, Ele pode restaurar o nosso coração, e Ele pode dar aquilo que Ele mesmo prometeu. Se Ele disse que quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado, nós seremos saciados. Deu para entender? Justiça legal, justiça moral, justiça social, justiça imputada, justiça implantada e justiça promovida. E aí nós vamos ver os resultados. Glória, quero orar contigo